Olá, tudo bem? Mais uma vez, nós estamos aqui para falar do crescimento do eu espiritual. Então, essa conferência ela é muito importante, porque quando nós observamos a nossa vida física, essa vida física ela tem muita importância, porque, de acordo com a Bíblia, nós somos um ser bidimensional, entre o eu físico e o eu espiritual. Como está em Gênesis 2:7, aqui está dizendo que Deus ele formou o homem da terra e soprou nas narinas do homem, do ser humano, o fôlego da vida. Também, em 1 Coríntios 15:45, está dizendo: se há um corpo físico, também há um corpo espiritual. Depois, no livro de Eclesiastes 12:7, o pó vai voltar à terra e o espírito vai para Deus. E então, aqui em Gênesis 3:10, veja que o homem, ele comunicava com Deus lá no Jardim do Éden. Então, a Bíblia diz que o homem ouvia a voz de Deus. Então, realmente nós somos um ser físico e um ser espiritual. E claro que nós temos 5 sentidos físicos: audição, tato, paladar, visão e olfato, para perceber o mundo físico. E nós temos 5 sentidos espirituais, por isso que Adão ele ouvia a voz de Deus e falava com Deus através dos seus 5 sentidos espirituais. Agora, claro, essa vida física aqui na Terra, ela é muito importante, ou seja, ela é uma preparação para a nossa vida no mundo espiritual, como está em Mateus 18:18. Aqui está dizendo a Bíblia que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então, esta importância da nossa vida aqui na terra, porque o nosso desenvolvimento da nossa espiritualidade, do meu eu espiritual, ou crescimento do eu espiritual, depende da vida terrena. Por isso, a nossa espiritualidade é, claro, então, nós temos que desenvolver aqui na Terra. Então, o nosso espírito, nós só crescemos espiritualmente através de nós acumular boas experiências aqui na Terra. E para que nós possamos ter essas experiências espirituais aqui na Terra, nós precisamos fazer coisas, nós precisamos fazer atividade dentro da providência, atividades providenciais. Então, para nós alcançar um bom nível de espiritualidade, é somente através de nós fazermos coisas, fazermos atividade através da nossa vida de fé. Então, nossa vida de fé, ela é muito importante. Por isso que está escrito no Chon Song-yeon: por esta razão, precisamos cultivar o nosso senso de espiritualidade. Precisamos desenvolver os nossos sentidos espirituais e aprofundar no mundo espiritual em todos os aspectos do mundo. Precisam fazer isto porque necessita de uma fonte de força motriz a partir da qual possa ser supridos ilimitadamente durante o período de nossas vidas aqui na Terra. Então, aqui na Terra que nós precisamos ter essas experiências, então, através de nós cultivar uma boa vida aqui na Terra. Então, veja que de nós, aqui na Terra, da mesma forma, como já foi explicado na seção 6 do princípio da criação, da mesma forma que para o corpo físico desenvolver, crescer bem, ele precisa de ar e luz do sol.
Mas é claro que esses são nutrientes ou nutrimentos invisível, né? Energias tipo positivo que vem gratuitamente de Deus. Mas nós precisamos do ar, da água e dos alimentos, e para isso precisa um esforço físico. Então o homem precisa de 2 tipos de energia para o crescimento e desenvolvimento da vida física. O eu espiritual não é diferente. O nosso eu espiritual precisa da energia positiva, ou os elementos positivos, que nós chamamos de elemento de vida, proveniente de Deus. É o amor e as palavras de Deus. Então, por isso, nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus e vivendo na esfera do amor de Deus, para o crescimento do nosso eu espiritual. E da mesma forma como nós buscamos alimento, buscamos água, e para isso tem que ter um esforço físico, então o nosso corpo físico ele produz o elemento de vitalidade para o nosso eu espiritual. E isso é todas as nossas ações e todas as palavras que nós falamos durante a nossa vida física aqui na Terra. Então veja que o nosso eu espiritual, para crescer, precisa ter essa correlatividade da ação do dar e receber entre o eu físico e o eu espiritual. E o nosso eu espiritual, ele só pode crescer, ele só pode se aperfeiçoar enquanto habita no solo do homem físico. Então é por isso que o nosso espírito só pode aperfeiçoar enquanto nós temos a nossa vida física aqui na Terra. Esse exemplo nós já demos, né? No dia que nós plantamos uma árvore, ela não tem fruto maduro. Vai levar um período de tempo, e para isso é preciso regar, adubar, cuidar, enfim, para se ter um fruto de qualidade. Da mesma forma, é o nosso eu espiritual. O nosso corpo físico é como a árvore, e o nosso espírito é o fruto de todo o período de tempo que nós vivemos aqui na Terra. Então, o nosso espírito, ele é o resultado da nossa vida, das nossas ações durante a nossa vida física aqui na Terra. Então, tudo que for ligado na Terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na Terra será desligado no céu. Por isso a importância do nosso homem físico, do nosso corpo físico, porque o nosso espírito, então, só vai poder se aperfeiçoar através da vida física aqui na Terra. E aí, quando Jesus, ele disse, sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Então, não era somente Jesus que deveria ser perfeito, não era somente Adão que Deus criou para ser perfeito. Todo ser humano deve, então, alcançar esse nível, esse grau de perfeição, de espiritualidade. E então, para nós crescer espiritualmente, para nós alcançar esse nível espiritual, como está em Mateus 6,32, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então veja que, com essas palavras, Jesus, ele não limitou as bênçãos, aquilo que realmente nós podemos receber, o nível que nós podemos crescer, se em primeiro lugar nós buscarmos o reino de Deus. Jesus está dizendo que tudo é possível, claro, inclusive a nossa perfeição e a nossa salvação. E quando Romanos 8, do 29 ao 30, está dizendo que aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, veja que Deus, ele pode ter nos predestinado a ir ao reino dos céus, a, claro, alcançar a perfeição. Deus nos chamou, Deus predestinou. Agora, para nós ser glorificado para isso, aqui neste versículo aparece a justificação. Aos que justificou, a estes também glorificou. Então é o homem, durante a sua vida na terra,
ele tem que justificar a sua posição diante de Deus como aquele que realmente, através da vida na terra, ele levou uma vida digna de viver o reino dos céus. Por isso, em Provérbio 19:2 está dizendo: assim como não é bom ficar a alma sem o conhecimento, porque aquele que se apressa com os seus pés erra o caminho. Então, se o homem, enquanto ele habita no corpo físico, ele não entende, e ele não conhecer a palavra de Deus, e ele não viver de acordo com a palavra de Deus, ele vai errar o caminho da salvação. Por isso que é importante a nossa vida física aqui na terra. Também, lembrando deste versículo de Tiago 3,6, aqui está dizendo: a língua é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contaminando a pessoa por inteiro, incendiando todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então veja que nesse versículo está dando ênfase de que aquilo que nós falamos ou aquilo que nós fazemos pode mudar o curso da nossa vida. E de repente a gente se desviar da salvação e até mesmo da entrada no reino dos céus. Então veja que isso depende da nossa vida física, o crescimento do nosso eu espiritual. Lembrando também que em 1 Coríntios 15:33 está dizendo: não vos enganeis em maus companhias, porque te corrompe os bons costumes. Então veja que muitas vezes nós podemos estar na direção, no caminho de Deus, da sua palavra, e muitas vezes a gente pode escutar alguém que vai nos convidar a desviar desse caminho. E você vai ver que é um trabalho que é empregado muitas vezes por obras de maus espíritos a nos desviar do caminho de Deus, do caminho que nos conduz à salvação. Então Tiago 3,10 está dizendo: da mesma boca procede bênção ou maldição. Então eu, com o que eu estou falando, com o meu estilo, tudo aquilo que eu estou falando pode abençoar, como também pode condenar o meu eu espiritual. Aquilo que eu falo com a minha boca física aqui na terra. Então, este versículo de 2 Pedro 1,10, quando Jesus ele pede para que nós façamos cada vez mais forte a nossa vocação para com Deus, e jamais nós vamos cair, jamais nós vamos tropeçar, é porque é importante a nossa vida física aqui na terra para o crescimento do nosso eu espiritual. Então, quando nós crescemos espiritualmente, através de nós levar uma vida voltada para Deus, através de nós desenvolver a nossa espiritualidade, de nós crescer espiritualmente, o nosso eu espiritual, ele vai tornar-se um sujeito para o nosso homem físico, e através do nosso eu espiritual, nós podemos sentir e perceber o mundo espiritual. Através dos 5 sentidos espiritual, nós podemos nos comunicar diretamente com Deus, e aí nós passamos a dominar também o mundo espiritual, inclusive os anjos. Foi dessa forma que Deus nos criou como Senhor de toda a criação, como os dominador. E aí vai existir o quê? Vai existir esse ser substancial invisível, mas aperfeiçoado, que cresceu, em aparência, claro, idêntico com o nosso homem físico, mas o nosso espírito vai viver pela eternidade. Então, é muito importante nosso eu espiritual e desenvolver o nosso eu espiritual e crescer o nosso eu espiritual, que só pode desenvolver através do nosso eu físico. Porque quando nós nos encontramos como a nossa mente original,
e a mente original ela passa a ser o centro, o que acontece? Um poder, uma força infinita, claro, se revela em nosso coração, em nossa mente, e nós nos tornamos cada vez mais pessoas positivas, espiritualizadas, que está crescendo espiritualmente, e aí o amor, ele passa a ser mais profundo. As experiências que nós sentimos são mais profundas e isso vai produzir mudanças em nossa vida. Então, quando nós formamos um ângulo reto, nós poderemos então manter essa força infinita da nossa espiritualidade. Então, veja que o ser humano, ele é um ser eterno vivendo uma experiência passageira aqui na Terra. E assim, por quê? É nesse momento na Terra, como tudo que é ligado na Terra é ligado no céu, é nesse momento na Terra que nós podemos aprimorar a nossa capacidade de amar. Agora, é muito importante nós entender que o nosso homem espiritual, ele deve aperfeiçoar-se pelo crescimento gradual através dos 3 estágios, juntamente com o nosso homem físico. Porque lá em 2 Coríntios 12, 2, o apóstolo ele viu o terceiro céu. Então, quando ele viu o terceiro céu, isso quer dizer que é 3 níveis no mundo espiritual. Por quê? Porque são 3 estágios que nós temos que ultrapassar e atravessar aqui na Terra. Então, se uma pessoa aqui na Terra, ela cresceu somente, ela desenvolveu o eu espiritual, somente ante o estágio de formação, ela vai se tornar apenas um espírito de forma no mundo espiritual e habitar nessa região do mundo espiritual. Agora, é claro que se ela crescer até o estágio de aperfeiçoamento, ela vai habitar no mundo espiritual como espírito de vida no estágio de aperfeiçoamento. Mas se a pessoa alcança o terceiro céu, claro, o nível de aperfeiçoamento aqui na Terra, no mundo espiritual, então ela vai habitar no estágio de aperfeiçoamento como espírito divino, mas isso deve ser cultivado aqui na Terra. Então a nossa meta de vida na Terra é o nosso aperfeiçoamento. Olha, veja o que está escrito no Chonsongyon, página 124. A finalidade para a qual o ser humano vem para a Terra é produzir o fruto do amor desejado por Deus. É por isso que a nossa vida na Terra, ela é curta. Por que curta? No máximo 100 anos. Comparado com a eternidade, é curta. Então, é só uma estação, é realmente curta. Os seres humanos parte do amor e, por serem amadurecidos devido ao amor, são seres que não podem viver distante do padrão do amor. Então nós nascemos pelo amor de nossos pais e, claro, pelo amor de Deus que nos permitiu vir à Terra, nascer. E então, se nós viemos do amor, nós devemos viver por amor. E desta forma, levar uma vida para aperfeiçoar o amor, para que possamos desfrutar desse amor no mundo espiritual. Porque toda a sensibilidade do nosso homem espiritual deve ser cultivada através do nosso relacionamento com o homem físico durante a nossa vida física aqui na Terra. Então, esse amor, essa sensibilidade, a nossa espiritualidade deve ser cultivada durante nossa vida na Terra. Então, é por isso que o homem deve aperfeiçoar aqui na Terra. E aí, experimentar perfeitamente o amor de Deus na Terra, para que esse homem espiritual, para que o meu eu espiritual experimente perfeitamente o amor de Deus no mundo substancial invisível, no mundo espiritual, depois da nossa morte. Então veja que, assim, o nosso caráter, a nossa espiritualidade, as qualidades do nosso homem espiritual são formados durante a vida física aqui na Terra. Então veja que
Se uma pessoa levar uma vida de pecado, uma vida fora da presença de Deus, isso vai agravar o mal no espírito desta pessoa, porque ela passa a ser uma pessoa decaída, devido às condutas pecaminosas durante a vida na terra. E o melhoramento do homem espiritual? É claro, é devido ao melhoramento, porque ela encontra a palavra de Deus. E ao encontrar a palavra de Deus, é claro que a nossa consciência desperta. E ao nossa consciência despertar, nós passamos a perceber que a vida com Deus, ela é muito mais importante. A vida com Deus, ela é muito mais importante. Então eu quero levar uma vida centrada no amor e uma vida centrada em Deus. E mesmo os meus erros do passado, eu passo a confessar a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, a quem Deus designou, e eu me arrependo desses pecados. E ao se arrepender dos pecados, eu começo a ter a redenção dos pecados da minha vida aqui na terra, e isso me eleva a ter um crescimento espiritual. Então veja que nós devemos ter uma boa vida aqui na terra, centrada em Deus. Então veja, quando Jesus ele veio, há 2000 anos atrás, ele deu a chave do reino dos céus para Pedro. E ele vai dizer que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E tudo que for desligado na terra também será desligado no céu. Isso é porque, precioso irmão, irmã, o reino dos céus tem que ser realizado aqui na terra. Esta finalidade da criação de Deus, mesmo da providência da salvação, tem que ser realizado aqui na terra, porque o homem não foi criado nas nuvens, o homem foi criado na terra. Então, originalmente, o homem foi feito de tal modo que depois de sua perfeição possa respirar este amor de Deus perfeitamente. Agora, se uma pessoa ela foi incapaz de respirar este amor de Deus perfeitamente por causa de sua conduta pecaminosa, o que vai acontecer? Essa pessoa vai sentir dor quando ela se encontrar diante de Deus, que é o sujeito eterno do amor verdadeiro. Por isso, preciosos irmãos e irmãs, nós temos que cultivar isso aqui na terra. Agora, se uma pessoa não cultivou isso aqui na terra, então não está ligado isso no mundo espiritual. Ao contrário, uma vida de pecado, uma vida desviada e fora do padrão de Deus, essa pessoa, quando chegar no mundo espiritual, ela vai sentir dor. Por quê? Porque ela vai estar no mais distante lugar, longe do amor de Deus. E isso não é Deus que escolhe para nós. Cada um de nós está escolhendo isso para nossas vidas. Então veja que a vida do ser humano, ela é muito curta, pode durar 10 anos, 30 anos, mas como pode ser? A gente pode passar daqui a um ano, não sei. Pode ter um tempo a mais? Pode. Mas pode ser um tempo curto também. Por isso, o caminho de nossa vida, ela não vai esperar por nós. O caminho de nossa vida temos que estar muito ocupados em realizar o reino dos céus. Assim, nós teremos que um dia morrer, todos nós vamos morrer, e então o que vai acontecer? Da mesma forma como a vida no útero da mãe era uma preparação para a terra, a vida na terra é uma preparação para ir para o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual existe e é para lá que nós vamos. Então veja que o importante é, se nós pensarmos em termos de mundo eterno, a nossa vida na terra dura não mais do que um tempo, né? Até mesmo para se dar um suspiro, quantas pessoas elas estão fazendo alguma coisa, elas vão cair, vão morrer. Por isso,
é que nós temos que levar uma boa vida na terra, a fim de que realmente possamos crescer o nosso eu espiritual. E como a Bíblia diz que para Deus um ano é como 1000 dias, e um dia é como 1000 anos, um dia é como 1000 anos, e um ano é como um dia, 1000 anos é como um dia. Então, por isso, nós temos que entender que a vida na terra, ela é realmente muito curta. Então, veja, o caminho da nossa vida através de 3 eras no ventre. Então, viver no ventre, né, é apenas um período de tempo depois na terra e depois no mundo espiritual. Então, os seres humanos vivem, né, por torno de 9 meses e vai nascer, depois vai viver na terra e depois vai para o mundo espiritual. Então, como nós pensarmos, né, da mesma forma que a nossa face, ela tem boca, nariz e olhos, e esses representam as 3 etapas da vida. Então, a nossa boca simboliza a etapa no ventre, o mundo material. O nosso nariz representa a etapa na terra, o mundo terreno. E os nossos olhos representam a etapa do céu, o mundo espiritual. Por isso, nós temos que desenvolver bem a nossa vida enquanto na terra. Porque no útero é uma preparação para a terra, e na terra uma preparação para o mundo espiritual. Então, alguém poderia pensar, não, estou no útero e não quero nascer. A gente não tem escolha, né? Mas a mamãe tinha que ter um bom pré-natal, boa alimentação, vitaminas, acompanhamento médico, carinho do papai. A vida na terra não é diferente. Ela precisa estar centrada em Deus. É o momento, né, de nós realmente levar uma vida de consciência, uma vida voltada ao bem, porque vai chegar o momento de nós partirmos para o mundo espiritual. E, então, nosso crescimento do nosso eu espiritual depende da nossa vida aqui na terra. Então, nós entramos no mundo espiritual que está cheio do ar, do amor de Deus. Então, se podemos encontrar com Deus e experimentar esse amor durante a nossa vida na terra, é o que é mais importante. Então, só podemos conquistar a vida eterna através de nós vivermos o ideal do amor de Deus enquanto nós habitamos aqui na terra. Então, quando nós deixamos esse plano físico e nós realmente, né, deixamos essa bola de ar e nós entramos no mundo espiritual, depois de viver esse amor de Deus, realmente nós vamos sentir então e respirar esse amor de Deus no mundo espiritual. E isso tem que ser cultivado aqui na terra. Por isso, nós temos 5 sentidos físicos: audição, tato, paladar, visão e olfato. E isso está bem aguçado, né? Como nós sentimos o cheiro, né? Nós vimos as cores, ouvimos os sons, falamos. Então, nós temos que desenvolver os nossos 5 sentidos espirituais. Porque, ao cruzar, no momento da nossa morte, o que vai sobrar é o nosso eu espiritual. Então, esses 5 sentidos espirituais, nós vamos precisar deles no mundo infinito. E isso nós temos que desenvolver aqui no mundo físico, aqui na terra, através da nossa vida física. Então, veja que o princípio divino fala dessa sensibilidade do nosso eu espiritual. Por isso, o homem deve aperfeiçoar na terra, e aí experimentar perfeitamente o amor de Deus na terra, para que ele possa experimentar perfeitamente esse amor de Deus no mundo espiritual. A sensibilidade tem que ser cultivada aqui na terra. Então, uma vez que nós entramos no mundo espiritual, este amor verdadeiro é a luz do céu que nos guia. Então, por isso, no mundo espiritual, nós passamos a viver com a luz do amor verdadeiro para sempre. E vivemos respirando o amor por toda a eternidade.
e vamos colher os frutos cultivados desse amor através da nossa vida física aqui na terra. Por isso, não economize. Viver bem pelas pessoas, servir as pessoas, servir pai, mãe, servir sogro, sogra, servir cunhado, irmãos, servir esposo, esposa, servir os filhos. Não economize em servir, em praticar este amor verdadeiro, porque é isso que nós vamos colher no plano espiritual. Então veja que a ação, oração, condição, devoção, gratidão, retidão, tudo isso nós temos que praticar aqui na terra. E nós temos que justificar aqui na terra. Nós devemos orar pelos irmãos. Oração da fé salvou. Então veja que está falando da ação, da nossa oração, do nosso cultivar, certo? Esta boa vida aqui na terra. Então, veja que em Mateus 17:20, se tivermos fé como um grão de mostarda, nós podemos mover. Então, a nossa vida aqui na terra é ter fé, é viver dessa forma, para que no mundo espiritual, né, realmente nós possamos ter uma boa vida no mundo espiritual. Então, isso nós cultivamos durante a nossa vida aqui na terra. E Deus nos supre do seu amor. Mas para isso nós temos que nos conectar, nós temos que buscar, porque Deus já nos abençoou, Deus já nos consagrou, Deus já nos deu a sua palavra e a nossa vida física aqui na terra, para que possamos cultivar bem a nossa vida no mundo espiritual. E olha, como está aqui a nossa mente original, a nossa consciência. A nossa consciência, ela sabe quando algo está errado e ela vai repelir o mal. A nossa consciência, e ela sabe tudo sobre nós. Verdade ou não? Nossa consciência sabe quando as coisas estão erradas. Veja que uma criança, se ela faz algo de errado, ela se esconde, ela esconde a mão, enfim, porque a própria consciência está dizendo que está errado. Então a nossa consciência, eu arrisco dizer, que ela é melhor do que o professor, ela é melhor do que o advogado, promotor de justiça, até mesmo o juiz. A nossa consciência é melhor do que o pai e a mãe, porque ela está em nós. Então ela está muito próxima a Deus. Por isso, nós temos que cultivar a nossa consciência, a nossa mente original, porque ela sempre nos direciona para o bem, para o crescimento do nosso eu espiritual. E ela nos ajuda a separar de Satanás e a nos apresentar diante de Deus. Então vamos ouvir mais a voz da nossa consciência. Ouvir mais a voz da nossa consciência e então nós realmente aproveitar bem a nossa vida aqui na terra, ao estar na presença de Deus, a buscar a palavra de Deus, a viver esta palavra, a ser praticante dessa palavra, a ser encarnação desta palavra, ser a substância dessa palavra, através da nossa vida física aqui na terra. Então, se eu tenho 100 anos de vida na terra, é 100 anos vivendo de acordo com a palavra, porque toda a minha vida de 100 anos, ela vai produzir os frutos, né, do meu eu espiritual na nossa eternidade. Como Jesus disse, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então, senhoras e senhores, quero então agradecer e parabenizar por o senhor, a senhora, você está estudando cada vez mais o conteúdo da nova verdade, do princípio divino que transforma realmente as nossas vidas. Parabéns, muito obrigado.